Toda vez que no Brasil a economia entra em crise, surge uma proposta interessante. Vamos taxar os ricos, vamos cobrar imposto dos bilionários. Essa ideia parece até irresistível, parece uma fórmula muito boa. Afinal, quem é que vai ser contra fazer bilionários pagarem mais? Quem é que vai ser contra usar esse dinheiro para saúde, para educação, para programas sociais? Mas existe aqui uma pergunta que quase ninguém faz. E se essa medida produzir exatamente o contrário daquilo que é prometido como resultado? E se ao invés de gerar riqueza, ela gerar menos investimentos, gerar menos empregos, gerar menos empresas e gerar menos arrecadação? Eu quero te mostrar aqui algo que raramente aparece nos discursos políticos, porque geralmente essa proposta vem em discursos políticos como solução. E o que eu vou falar tem a ver com a lógica tributária, tem a ver com aquilo que eu aprendi na minha formação em direito, uma especialização em direito tributário, e não tem nada a ver com ideologias políticas, nem de direita, nem de esquerda. O problema do Brasil não é falta de imposto, o problema é excesso de imposto. E mais grave ainda, o problema é a enorme distância entre aquilo que o Estado arrecada e aquilo que devolve ao cidadão. Impostos são necessários. O excesso de impostos é que se torna um freio para a economia. E não se engane, enquanto você assiste a esse vídeo, milhões de brasileiros estão pagando impostos sem perceber. Quando abastecem um carro, quando compram pão, quando pagam energia elétrica, quando compram roupas, quando compram medicamentos. O governo já está em praticamente todas as transações da sua vida. A pergunta não deveria ser como cobrar mais. A pergunta deveria ser por que cobramos tanto e recebemos tão pouco. Existe uma grande ilusão nesse discurso de taxação dos ricos. Existe uma narrativa muito popular que diz que basta cobrar mais dos ricos e distribuir esse dinheiro para os pobres. Parece simples, parece bonito. O problema é que a economia real não funciona assim. O bilionário não guarda sua riqueza dentro de um cofre igual ao tio Patinhas. Grande parte dessa riqueza está investida, está em empresas, em fábricas, em ações, em imóveis, em investimentos produtivos. Quando governos tentam tributar pesadamente esse patrimônio, acontece algo que muitos políticos sabem, mas preferem ignorar. Sim, eles ignoram sabendo exatamente que aqueles que detêm que têm esse capital vão começar a procurar alternativas. E eles possuem alternativas. Muito mais alternativas do que o cidadão comum, do que aquele que recebe um salário e tem o imposto de renda já retido na fonte. Os bilionários, os milionários, podem transferir investimentos. Eles podem mudar estruturas da sociedade empresarial deles. Eles podem mudar a residência fiscal. Eles podem abrir empresas em jurisdições mais competitivas. Eles podem direcionar novos investimentos para outros países. Inclusive, alguns destes já estão fazendo exatamente isso. E existe para nós brasileiros um alerta que vem do Paraguai. Enquanto o Brasil está discutindo novos impostos, e tem até esse discurso de taxação dos muito ricos, países vizinhos estão disputando empresas brasileiras. E o Paraguai tornou-se um dos principais exemplos disso. Há empresas brasileiras transferindo sua sede para o Paraguai. Desde indústrias a empresas de prestação de serviço, empresas de tecnologia. E não é só do Brasil. De vários países do mundo, empresas têm vindo para o Paraguai. Lá existe uma tributação significativamente menor. Existe uma legislação mais simples. Existe um ambiente econômico mais favorável aos negócios. Por causa disso, o Paraguai passou a atrair indústrias, centros de distribuição e investimentos. Não é porque esses empresários amam o Paraguai. É porque empresários, e geralmente os muito ricos são empresários, e eles respondem a incentivos. E o capital procura os lugares onde é mais respeitado. E quando isso acontece, os empregos deixam de ser criados aqui. As fábricas deixam de ser construídas aqui. Os impostos futuros deixam de ser arrecadados aqui. Existe um exemplo que é interessante, é o de Singapura, que é um verdadeiro ensino para o mundo. É um dos casos mais impressionantes da história econômica moderna. Sem recursos naturais relevantes, sem território vasto ou grande, sem mercado consumidor gigantesco. Mesmo assim, Singapura tornou-se uma das economias mais prósperas do planeta. A pergunta é como? A resposta é muito óbvia. Criando um ambiente favorável ao investimento, criando segurança jurídica, que é o contrário do Brasil, estabelecendo liberdade econômica como base, baixa burocracia e uma tributação, além de ser baixa, competitiva, sem incentivos absurdos, sem favorecimentos a grupos. E a lógica em Singapura era simples. Em vez de perseguir quem produz riqueza, cria condições para que mais riqueza seja produzida.
E quando mais riqueza é produzida, mais emprego surge, mais salários são pagos, mais consumo acontece. E a arrecadação então cresce, só que de forma sustentável. Existe também uma conta que ninguém quer fazer. Em 2025, o Brasil arrecadou aproximadamente 2 trilhões 887 bilhões de reais em impostos, contribuições e demais tributos. Agora, eu quero que você faça um exercício mental. Imagine aí que metade desse valor tivesse permanecido na economia produtiva. Eu não estou falando em acabar com saúde, com a segurança ou a educação públicas. Eu estou falando apenas de imaginar um cenário em que cerca de 1 trilhão 440 bilhões de reais tivesse permanecido nas mãos de trabalhadores, de empreendedores, empresários, investidores e empresas. Imagina o que aconteceria. Muitos políticos dizem que esse dinheiro precisa passar primeiro por Brasília, para depois voltar para a sociedade. Mas a experiência econômica de diversos países sugere uma pergunta diferente. E se esse dinheiro nunca precisasse sair da economia para produzir resultados? E aí, qualquer um que estude tributação, planejamento econômico e ambiente de negócios vai ver que uma das lições mais importantes que se pode aprender é que o capital possui um efeito multiplicador. Quando uma empresa investe em expansão, ela contrata. Quando contrata, gera renda. Quando gera renda, aumenta o consumo. Quando aumenta o consumo, outras empresas produzem mais. Quando produzem mais, contratam novamente. E esse ciclo é o que gera riqueza em cadeia. Uma coisa interessante. Quem gera emprego é o empreendedor, não é o governo. O governo pode atrapalhar ou deixar de atrapalhar. Então, quando você vê um político prometendo empregos, é bom que você tome muito cuidado com esse tipo de discurso, porque no caso do Brasil, com essa taxação absurda, os governos têm contribuído com o desemprego. Diversos estudos econômicos apontam que investimentos privados podem produzir efeitos multiplicadores. E é importante que eu apresente dados científicos. E diversos estudos econômicos apontam que investimentos privados podem produzir efeitos multiplicadores entre 1,5 e 3 vezes o valor originalmente investido, dependendo do setor e do ambiente econômico. Existem estudos do FMI e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, também do Banco Mundial e de diversos pesquisadores da área de crescimento econômico, que indicam que investimentos produtivos frequentemente geram efeitos multiplicadores importantes, relevantes, sobre a atividade econômica, podendo inclusive superar o valor originalmente investido, dependendo do setor, dependendo do ambiente regulatório e também das condições da economia. E se nós utilizarmos aqui, como exemplo, um cenário conservador de multiplicação econômica de apenas 1,5, esse 1 trilhão e 440 bilhões poderiam gerar aproximadamente 2 trilhões 160 bilhões adicionais de atividade econômica. Agora, vamos olhar para um horizonte ainda maior. Suponha que essa dinâmica se repetisse ao longo de uma década, combinando crescimento econômico, reinvestimento de lucros, aumento da produtividade e expansão dos negócios. Nesse cenário conservador, não seria absurdo imaginar o impacto acumulado superior a 15 trilhões ou até 20 trilhões de atividade econômica adicional ao longo de 10 anos. Agora, pense nos empregos. Segundo estimativas frequentemente utilizadas em estudos de desenvolvimento econômico, a cada 1 milhão de reais investidos em atividades produtivas pode sustentar direta e indiretamente algo entre 10 e 30 empregos. E isso dependendo do setor. E o que eu estou falando não é retórica barata, não é argumento de ideologia. Isso está baseado em estudos do BNDES, do IPEA e da matriz insumo-produto do IBGE, que mostram que investimentos produtivos possuem uma forte capacidade de geração de empregos diretos e indiretos. Dependendo do setor, cada 1 milhão de reais investido pode sustentar dezenas de postos de trabalho ao longo das cadeias produtivas. E nós temos um exemplo real no Brasil. Na construção civil, que frequentemente aparece entre os maiores geradores de emprego, você pode observar exatamente isso. A cada 1 milhão de reais investidos, pode sustentar aproximadamente de 15 a 40 empregos diretos e indiretos. Já na indústria de transformação, pode gerar algo como 10 a 25 empregos. E eu te garanto, eu estou utilizando parâmetros prudentes. Uma parcela desse capital, que nós falamos aí, pode representar milhões de postos de trabalho ao longo dos anos. Eu estou falando não apenas de empregos temporários, mas de empresas que continuam produzindo, pagando salários, gerando consumo e recolhendo tributos. E a grande ironia disso tudo é que menos tributação hoje não significa necessariamente menos arrecadação amanhã. A lógica é muito simples. Se a economia cresce
a base tributária cresce. Mais empresas significam mais recolhimento de impostos sobre o consumo. Mais trabalhadores significam mais contribuição previdenciária. Mais lucros significam mais arrecadação sobre resultados empresariais. Mais investimentos significam mais geração de riqueza. Foi exatamente esse raciocínio, esse entendimento, que inspirou reformas econômicas em países como Singapura, como a Irlanda, como a Estônia e diversos centros econômicos que optaram por competir por investimento em vez de competir por arrecadação. O caso do nosso vizinho Paraguai. Se continuar da forma como está, em 20 anos, economicamente e proporcionalmente, o Paraguai vai superar todos os países da América do Sul. Dizem até que o Paraguai pode se tornar a Suíça da América do Sul. A verdadeira pergunta não é quanto o governo consegue retirar da economia. A verdadeira pergunta é quanto a economia consegue produzir quando o governo retira menos dela. Porque riqueza não nasce em gabinetes. Riqueza nasce de pessoas trabalhando, produzindo, investindo, empreendendo e assumindo riscos. O dinheiro que permanece circulando na economia não desaparece. Ele constrói fábricas, abre empresas, financia inovação, gera empregos e aumenta salários. E no longo prazo, isso tudo acaba retornando ao próprio Estado por meio de uma economia mais forte, mais rica e mais dinâmica. E talvez o debate correto não seja como arrecadar mais. Talvez o debate correto seja como permitir que o Brasil produza mais riqueza. E uma coisinha, uma observação pontual. Ainda que um bilionário, uma empresa muito rica, não consiga transferir sua sede para outro país, não consiga fugir da taxação, o custo do produto que ela fabrica, do serviço que ela presta, vai ter o acréscimo do valor do imposto que surgiu, no caso, a taxação sobre grandes fortunas. Se vier uma taxação de 10%, o produto que ela vende, o produto que ela fabrica, vai custar mais 10%. Então a pergunta que fica é, quem é, de fato, que paga por isso? A resposta é muito óbvia. É por isso que tributação excessiva é injustiça social, é desrespeito ao trabalhador e ao povo, que no fim é quem paga por tudo. O debate não deveria ser ricos contra pobres. Essa é uma falsa escolha. É linguagem de discurso político barato. A verdadeira discussão é, queremos um país que premie a produção ou um país que puna a produção? Queremos ter um Estado cada vez maior ou uma economia cada vez mais forte? Queremos mais arrecadação imediata ou mais prosperidade de longo prazo? A história mostra que países enriquecem quando conseguem atrair capital, investimentos e talentos. Essa mesma história mostra que países empobrecem quando criam incentivos para que esses recursos procurem outros destinos. O Brasil não precisa aprender como arrecadar mais. O Brasil precisa aprender como crescer mais. Porque uma nação não se torna rica confiscando riqueza. Excesso de tributo é confisco. A verdade também é que uma nação se torna rica quando cria condições para que mais riqueza seja produzida. Quanto mais riqueza é produzida, mais justiça social também é produzida.